Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Engenhosas, hoje muito especial. Eu acredito que vocês estão acompanhando a gente no YouTube, no Spotify, no nosso site www.siemens.com/engenhosas. Mas, para quem não acompanhou, eu vou recapitular aqui. Eu e a Luciana somos condutoras aqui desse projeto, que é para dar voz, trazer para vocês, para todos, as mulheres aqui que trabalham com tecnologia, indústria, para elas falarem das suas vivências, falarem de carreira. E aí, lá nos primeiros episódios, a gente falou muito sobre infraestrutura, eletrificação, movimentação, que são ali parte do core da Siemens. Mas a Siemens tem nos seus objetivos estratégicos trabalhar a tecnologia com propósito. E quando a gente fala de tecnologia hoje, a gente não pode deixar de falar de digitalização. Então, hoje a gente trouxe aqui engenhosas da área de IT, né? Como vocês sabem, a Siemens também é uma empresa de software. E aí, hoje a gente vai conhecer aqui vai ter um ambiente muito rico de trocas, falar com uma cientista de dados, falar com uma consultora de digitalização, conhecer essa área da Siemens e trazer muito conhecimento de mercado aqui para todo mundo que está ouvindo a gente. E aí, daqui a pouquinho a gente vai começar, mas vamos falar um oi para Luciana. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Engenhosas. Eu tô super feliz de estar aqui de novo. E, bem, eu espero que vocês estejam acompanhando a gente realmente em todos os nossos canais. Não deixa de seguir a gente, coloca alerta para ver os episódios novos, vai ser sucesso. E hoje a gente tá recebendo duas convidadas super especiais. A primeira delas é a Ana Cox, que trabalha com Data Analytics, certo? Uhum. Muito bom. Seja muito bem-vinda, Ana. Muito prazer. Agradeço o convite. Vai ser uma experiência muito boa compartilhar com vocês. Como é que é? O que é esse mundo de dados? Como é que funciona? Porque para muitas pessoas ainda é um oceano azul. Ainda as pessoas não conhecem, não sabem o que faz. É de comer? Do que vivem. Exatamente. É dado? É aquele de jogar na mesa, né? Boa. Muito bom. E nossa segunda convidada é a Mariana Alomeu, que trabalha na Siemens Software. E daqui a pouco a gente faz a pergunta icônica, né, Bia? Isso aí, Ai, meu Deus, coração acelerado no máximo. Obrigado pelo convite. Imagina. Super aceitei quando recebi. É um prazer estar aqui conversando com vocês, trocando ideias e é um prazer mesmo, só agradecer. Isso aí. Ai, sejam muito bem-vindas. A gente tá muito contente de ter vocês e bater esse papo, porque acho que é uma temática diferente do que a gente abordou nos últimos episódios. A gente trouxe muito... Acho que no último que foi lançado, a gente teve... veio falar um pouco aqui da indústria e de hardware, muito de hardware, né? E hoje a gente vai falar um pouco mais de software, né, Bia? É, isso aí. E eu acho que a gente tem que começar, né? Com a pergunta icônica aqui, que vai ser agora o palco é de vocês aqui. Então, vamos lá. Vamos começar por ordem alfabética, Luan? Bora. Então, Ana, quem é engenhosa por trás de você? Você achou que era só na escola, né? Você achou que era só na lista de presença que você era a primeira. Só que não. Uma curiosidade é que no meu ensino médio, eu sempre fui letra A, pô, Ana é a primeira, é a segunda. No ensino médio, eu tava numa escola grande aqui de São Paulo, e eu era número 19 na chamada. Nossa, que privilégio. 19, tinha a Ana, tinha muita. Dava pra fazer o dever até chegar a sua hora. Dava. Então, e era separado, né, em ordem, o primeiro dia, no primeiro ano do ensino médio, né, as salas divididas em ordens alfabéticas, né. Então, eu era 19 da turma 1. Era sala A. Era só. No meu ensino técnico, vou até mandar um beijo pras Anas, muitas Anas, e a Stephanie também, que são minhas amigas, minhas amigas do ensino técnico. E no ensino técnico, a gente era, sei lá, em 8 meninas na sala de 50. Se eu não me engano, né? Já posso ter errado os números já. Mas eram 3 Anas né? Era a chance de acertar, porque era Luciana. Não, brincadeira. Eram Anas mesmo. Aqui a gente tava com a dupla sertaneja, né? Luciana, Ana Lúcia. Mas enfim, dupla. Então, meu nome é Ana Lúcia. Eu trabalho com... Na realidade, eu sou formada em Engenharia Mecânica Automotiva, né, pela FEI. Formei em 2016. E no ambiente, como você comentou, que na sua turma tinha 50 mulheres, na minha eu era a única mulher. Porque engenharia automotiva mecânica, e ainda no ramo de automotiva, é minúsculo. Então, realmente, não tinha como alguém assinar a lista pra mim, porque o professor ia saber que eu era como mulher lá, né?
Então, tive essas desvantagens. Mas me apaixonei pelo mundo de dados quando estava saindo. Então, eu nunca acabei exercendo a minha carreira de engenheira. Tirei, né, minha carteira profissional, como todo bom estudante, mas no finalzinho dos últimos 6 meses, e foi o meu primeiro passo no mundo de dados, foi com o meu trabalho de conclusão de curso, que foi na área da saúde. Eu sempre quis utilizar a engenharia para impactar pessoas. Usar a engenharia pela engenharia, como muita gente pensa, não, é uma carreira que dá dinheiro, que é isso. Eu não achava o propósito nisso, não achava bacana. E aí eu queria impactar vidas. Então eu fui para esse ramo da engenharia mecânica para a saúde. Meu trabalho de conclusão foi uma ambulância. Na realidade, era um projeto de uma ambulância dentro de um carro, que o conceito, que já existe na Europa, em 2016, né, já existia, chama SMUR, ficava rodando bairros, né? Então, porque tem o tempo de salvamento, até você... Se você teve por exemplo, um infarto, um AVC, os primeiros 7 minutos é fundamental para você diminuir as sequelas. Então, esse conceito era um veículo que ficava rodando as cidades, né? Que ficava rodando aquele bairro para te salvar. Então, tem tudo menos realmente o transporte até o hospital. Então, é a estabilização da vítima, né? Do paciente, né? E a ambulância, inclusive no Brasil, em norma, é para transporte da pessoa estabilizada já. E eu comecei a pensar, bom, se, né, temos toda essa tecnologia voltada, né, tem uma inteligência por trás, tem uma logística, como é que eu sei? Como é que eu sei que o cara tá doente, que chamou? A informação vai pro SAMU. Mas tem um aplicativo? E foi aí que eu comecei a puxar a capivara, né, dos dados para descobrir como é que funciona. E isso me levou para minha primeira startup ainda na faculdade, que também era voltado para o mundo automotivo, que era uma pulseira de monitoramento, que essas pulseiras atualmente, né, elas medem batimento cardíaco. Todo dia, hoje em dia. Mas tem umas que eram, né, umas benzinhas que medem temperatura, pressão, estresse, né, e que é rica de informações de saúde. Mas, e aí? Que dados que a gente pode gerar quando conectado com um veículo? Que dados que pode gerar? A pessoa tá nervosa se ela acelera muito e freia muito? Isso já tem nos carros. Já tem. Então, agora, o desafio era cruzar essas duas. Bum, pronto. Uma estudante de 20 anos era o prato cheio para começar. E aí comecei a buscar entrar realmente na minha carreira de dados por causa disso. Para realmente entender, ok, mas como é que eu faço saúde se conectar com um veículo? E aí prever, por exemplo, mal súbito. Cara, mal súbito é aquele que você está dirigindo e você apaga. Você apaga. E isso daí eu lembro que naquela época eu fiz algumas pesquisas, cerca de 10% dos acidentes do estado de São Paulo era devido a mal súbito. Nossa, que... É um número altíssimo. Gente, que curioso, assim, né? É um número altíssimo, altíssimo. E é daqueles que você... Não é só aquela pescada que você ficou nervoso e sua pressão subiu, que você ficou... que você teve, sei lá, um aneurisma. Um colega meu faleceu devido a um aneurisma e acabou, né, bateu, colidiu com o carro e faleceu. Então era com esse propósito que a gente começou a entender como é que é fazer esses cruzamentos. E aí, num dos fóruns, eu iniciei realmente, num dos pitches, né? Quem é de startup sabe isso. Eu realmente iniciei minha carreira no mundo corporativo, um convite de uma outra empresa, uma consultoria famosa. Fiquei trabalhando lá 2 anos. E aí, no comecinho da pandemia, inclusive, 100% home office, porque meu contrato foi dia 23 de março de 2020 na Siemens. Nossa, comecinho. Comecinho, no lockdown, nunca fui. Eu peguei meu computador e fui pra casa. Falaram, vai embora. É uma data emblemática, sabia? Porque dia 23 eu estava em São Paulo. Dia 20 ou 23, não sei ao certo, mas dentro desse período. E aí a Siemens comunicou que era o último dia de trabalho. E aí eu fui pro interior. E não voltei mais, só que na minha cabeça, 1 mês eu tava de volta. Na minha cabeça, 1 mês eu tava de volta. Pra todo mundo foi muito assim, Fato né? que 2 anos e aí... Continua lá, interior. E aí eu fui lá, peguei meu computador e fui pra casa. Falei assim, agora ferrou. Como é que vai ser? Será que vão manter? Como é que vai ser o processo, né? Como é que vai ser esse onboarding? E principalmente em tecnologia, né? Porque, tá bom, e acesso aos sistemas? Como é que você faz com senhas? Como é que você conhece? Eu não conhecia meu gestor. A entrevista foi virtual com ele. Então, foi um desafio interessante, né? E mostrou também, eu fiquei muito, muito feliz em perceber naquela época que a Siemens já estava preparada para a pandemia.
Então, foi a empresa, a antiga, quando eu saí de uma e fui para outra, eu não sabia como é que ia ser o impacto. Mas quando eu cheguei, me surpreendeu positivamente o preparo que teve. O preparo que teve. E minha família é da Siemens, então eu conhecia, eu sabia como é que eles já tinham se preparado. Em casos como São Paulo, que já teve algumas greves, que já teve algumas que impediam do funcionário se deslocar até a Siemens, então eles já deixaram robusto essa solução digital para o funcionário trabalhar de casa. Sabe quando teve a greve dos caminhoneiros? Eu era estagiária na Siemens. E na época, eu trabalhava numa regional de vendas. Trabalho ainda numa regional de vendas, né? Mas a gente tinha um escritório e tal, e a gente ficou impossibilitado de ir em função realmente das questões de combustível e tal. E nesse período a gente já tinha realmente uma infraestrutura. Eu fiquei trabalhando de casa, ainda no estágio. Foi a minha primeira vez, depois aí veio pandemia pra consolidar. Foi um treino. Foi um treino. Na mesma época, acho que isso é da mesma época que meu marido. Eu falei que minha família é da Siemens, é família inteira mesmo. Jura? Meu pai trabalhou 25 anos na Siemens, Nossa. se aposentou lá. Eu cresci na Siemens, literalmente. Olha. Sim, eu via... Ana.Siemens. Siemens. Na realidade, é a terceira geração da minha família que tá na Siemens. Caramba. Que eu descobri recentemente que o avô do meu marido trabalhou num dos primeiros projetos da fundação ainda, de eletrificação. Parece que, se eu não me engano, se não for na memória, né, eu acho que foi no Rio de Janeiro, né, a implementação. Nossa. Foi no Rio, né? Então, e aí um Yaschenko trabalhou lá. Então, por parte do meu marido, é a terceira geração. Então, foi o avô dele, o meu pai e agora eu e meu marido. Nossa, seu marido trabalha na Siemens Também trabalha. Legal. É familiar. Assim, mas eu brinco que é uma empresa familiar, porque tem muito casal, tem muita família lá, A gente irmão. se conheceu na Siemens também. Tem. Pode não estar E mais que- mesmo. E que área que seu marido trabalha na Siemens? Ele trabalha, tem a Siemens Energy, né? Que a Siemens é segmentada em vários setores, né? Então ele tá dentro da Energy e eu trabalhava na Infra. Agora eu tô numa outra, tô na LDA. Sim, Na LD agora que mudou, né, o nome. Siemens LD. Na Siemens LD. Mas ele trabalha com transformadores. Ah, legal. Então, de alta potência, né? Então, tudo que tiver de alta... Eu brinco, ele vai me matar, mas... é aqueles pirulitinhos elétricos que ele vai me odiar. Mas aqueles pirulitinhos, ele é engenheiro, ele projeta, né? Faz também a parte de Ele vai bid. ver só depois, amiga. Não tem problema. Bom, mas ainda bem que ele já sabe que eu chamo de pirulitinho, né? Então, e aí é de alta potência, então ele trabalha com essa parte de subestações, né? De energia em grande. Demais. Choque que tomar morreu, né? É verdade, não arrepia. Mas agora a gente tem que, né, perguntar pra Mari também. Você achou que não ia rolar a pergunta? Eu achei né? que ia passar ileso. Eu achei que a gente ia pro próximo Seu momento, tópico. Mari. Mari, quem Novela é mexicana. engenhosa? Mari, quem é a engenhosa por trás de você? Gente, eu... Bancária, 2013. Super feliz, assim, entre aspas. Meu pai foi 27 anos bancário. E a profissão da vida dele era banco. E eu fui a única filha dos 3 que estava dentro do banco. Então, ele estava realizadíssimo, Orgulho né? da família, né? Orgulho da família. Só que aí, eu não estava encontrando um propósito dentro do banco, né? E fui pensada pelo LinkedIn por uma empresa que não era Siemens para trabalhar soluções. E, nossa, tantas siglas, tantos nomes. Para mim, uma mesa, ela já nascia assim, não tinha um processo fabril por detrás. E muito menos soluções que deixassem ela desse formato. E aí eu fui para uma empresa que realmente trouxe para mim um conhecimento muito rico. Fui evoluindo de 2013 para cá. Em 2016 eu entrei na Siemens, né? E aí sempre trabalhei na área automotiva. Sempre trabalhei na área automotiva, só que com veículos de passeio. Há 2 anos atrás, a Siemens me colocou um desafio que eu estou amando, que é trabalhar truck buses. Então, assim, até nos clientes que eu atuo, eu tenho um apelido, que é Mari Miranda. Eles fizeram um meme pra mim Eu quero essa figurinha no meu WhatsApp agora. de um caminhão antiguésimo e a Sula Miranda, assim, minha cara, né? No lugar da Sula Miranda. Beijo, Sula Miranda. Beijo, obrigada pela história. Tem uma proposta, fazer uma figurinha agora com a capa do álbum da Anitta, que ela tá com um ônibus atrás.
Não é caminhão, mas... Pode ser. Ou um outro apelido, Pedro e o Bino, né? Verdade. E aí eu comecei, então, nessa área, assim, meio bruta, né? Meio não, bruta. Quando eu mostrar esse vídeo para os meus clientes, com certeza vai ser a primeira vez que eles me veem de vestido. Porque eu geralmente estou de botina, calça jeans e camisa, ou uma camiseta polo Siemens, no chão de fábrica. Sapato de segurança, por favor. Óculos, só que meu óculos, ele tem espelhamento e a minha botina é de oncinha. A gente não perde a elegância. Quando entra na engenharia, que antes tinha muitos homens, né? Mas hoje a gente acha muitas mulheres na engenharia. Quando você passa na engenharia, você só escuta: aonde você comprou essa botina? Essa botina de oncinha, me avise, eu quero, não sei o quê. Que geralmente... Eu tô querendo saber, depois você me passa o contato. Eu ia vir, mas eu falei assim, não, vai ser muito ousado. Mas depois eu posso colocar nos comentários do vídeo, eu coloco o local pra vocês poderem comprar. Maravilhoso. Mas assim, eu entrei num mundo completamente bruto, né? Olha o meu tamanho. Tenho 1,50 m. Você que não tá vendo, tem 1,50 m. Eu também tenho. Eu e você somos a mais altas aqui, né? No auge dos meu 1,65 m, a gente é considerada então. alta. Então eu sou a mais alta aqui. Meu, 1,68 aí tá ganhando. Então vocês imaginem, né? Sem salto, sem nada, 1,50 m andando numa fábrica, caminhões assim, 3 vezes o meu tamanho. E um pessoal assim... mega me abraçou. Mega me abraçou. Meus clientes me abraçaram. Eu sou muito feliz nessa área porque simplesmente eu me desprendi de qualquer tipo de rótulo. Porque lá você é o que você precisa ser naquele momento. E aí eu encontrei o propósito. Porque aí eu parei de vender algo que era uma venda por venda. E aí comecei a vender solução. Então, eu via na prática a eficiência dentro de um processo fabril. Quando o cara estava ali desenvolvendo um produto de melhoria que poderia evitar um acidente de um caminhão, que poderia trazer uma eficiência energética, sustentabilidade, descarbonização. Vi essa evolução, tô vendo essa evolução da eletrificação. Quando eu entrei nesse universo, eu comecei a perceber, caramba, eu tô ajudando a impactar o mundo. Da minha maneira, da minha altura, nesse lugar. Com botinha de oncinha. Com botinha de oncinha e francesinha. E aí, cara, eu me encontrei e tô mega feliz. Faz 2 anos que eu tô nesse mundo. E convido a todos aqui, né, a entrar também nesse mundo que é muito, muito importante no mercado brasileiro, né? A gente aí vou fazer aqui o meu merchan de buses e trucks. A gente transporta pessoas e a gente transporta tudo. Então, a gente a gente transporta o agro, a gente civil, a gente transporta minérios. Então, quer dizer, o caminhão em si, né, o meio de transporte caminhão, tanto dentro das cidades como nas rodovias, cara, eles estão lá no Amazonas, os caminhoneiros estão lá no Amazonas empurrando o caminhão naquela lama. Exato. Então, assim, a gente precisa valorizar que o que a gente está criando de produto, ele atende todas as pessoas, esse ecossistema rico, desde a fábrica, ao desenvolvedor, até quem é o usuário final. A tecnologia com propósito que a gente fala tanto, assim, acho que tanto no nosso aquecimento quanto agora você trouxe muito essa questão, Mara, é muito rico mesmo, né? A gente enxergar a solução como um todo, assim, e ver ela impactando lá na ponta. Ainda mais vocês que têm solução lá na Siemens Software de gestão de ciclo de vida do produto, você consegue enxergar tudo, né? Até o final. Mas eu acho que é legal o gancho que você fez, né? De transportar minérios, assim. Eu acho que a Ana tem... Também é bruta. É bruta. Também é bruta. Gente, vocês estão aqui é de revelando. Meninas, mas a gente aqui é bruta. E tem muito a adicionar nesse sentido, né? Eu acho que é muito interessante a gente falar que na Siemens a gente tem uma área de tecnologia muito voltada à mineração, né? E, bom, ninguém melhor que você pra contar um pouco do que a gente faz lá. Total. A Siemens, no primeiro momento, né, sendo engenheira mecânica, né, eu nunca, né, meu pai trabalhando lá, que é elétrico, meu marido também é engenheiro elétrico, né, nunca imaginaram que eu ia entrar.
né? Nunca imaginaram que ia ter. E muito pelo contrário. Porque não, a Siemens precisa de pessoas com diferentes skills para compor e trazer a melhor solução. Porque se você tem um monte de engenheiros elétricos, vai ter uma mesma visão sobre aquele problema. Agora, quando você traz diversos outros profissionais, aí sim que a solução fica robusta. Aí sim. Né? E você precisa disso, né? Precisa. Precisa de loucos, né? Precisa de loucos. Não, acho que é muito importante falar, né? Porque às vezes a gente pensa que, putz, eu só preciso de uma habilidade ou de uma formação ali, né? Mas dentro, eu imagino que eu não sou a maior conhecedora do seu mercado, mas acho que eu imagino que você precise realmente de um monte de habilidades e formações diferentes para você conseguir construir toda essa solução, né? Com certeza. Trabalho junto com geólogo. Nunca imaginei trabalhar lado a lado e tendo reunião junto e discutindo soluções. Por quê? Porque o minério tá no chão, tá no solo, tá na rocha. Você precisa entender daquele mercado, daquele nicho, para poder gerar valor, para você entregar valor para o cliente, para você extrair da melhor forma, extrair conscientemente e dimensionar o seu desafio. Você precisa de engenheiro elétrico que vai fazer o transporte. Tá bom, uma vez que você perfurou, uma vez que você retirou o minério de lá, como é que você faz? Tá bom, ele tá aqui, ele tá em pó. Ele tá em pedras. O que você faz? Como é que você leva para lá? Como é que você leva para os outros lugares? Aí entra caminhões também, entra logística, entra esteira, entra bomba, entra bombas hidráulicas. Tem o pessoal realmente que fica no beneficiamento. Tem o pessoal de exportação, né? Porque muita coisa é beneficiado também fora. Então, é um ecossistema gigante, é um mundo à parte. É um mundo à parte. E não só na mineração. Então, a Siemens acaba sendo nichada, porque realmente precisa de profissionais focados em cada um desses projetos, desses segmentos do mercado. Eu tive outro projeto que eu trabalhei interno, que foi para a parte de saúde. Né? Então, fazendo a parte de automação, e quando a gente fala automação, a primeira coisa que vem na cabeça é os braços mecânicos, né? Você fala, robotização. Você fala, vamos robotizar esse processo. Aí você imagina o quê? Você imagina aqueles braços mecânicos. E não é, também tem automatização de processos, mas tem a automação, uma pequena palavrinha que muda, que são códigos, que é fazer coisas manuais. O mesmo acontece na mineração. Mineração, primeira imagem, assim, quando eu entrei, assim, dia zero, era o seguinte, vou trabalhar com mineração. Imaginei aquele cara com aquela não é enxadinha, aquele... 7 anões? Exatamente! A gente aqui, ó, 7 anões? 7 anões, com aquela negócio de bater na pedra lá e fazendo assim. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Muito menos o transporte, que eu imaginava que era linha férrea. Poxa, você extraiu um negócio. E primeiro que eu ainda imaginava também que não era o estado sólido, né? Eu não imaginava que era pó, né? Eu imaginava que eram pegar nas pedrinhas, tudo, mas não imaginava também que ia ser, né, beneficiado dentro das plantas, né? E é utilizado outras tecnologias, como, por exemplo, eu comentei, as bombas, né? Para transporte dessa matéria-prima até portos. Gente, o mais incrível é que, assim, a Ana trabalha com Data Analytics, né? Então, uma parte, assim, pra gente que tava falando aqui dos 7 anões da Branca de Neve, né? Dentro de mineração, assim, é uma coisa que, pra quem vê de fora, fica pensando, poxa, mas como que eu consigo, né? Aplicar isso. E aí fica a minha pergunta, como que eu aplico isso dentro, acho que, voltando um pouco, né? O que é Data Analytics, né? Como se trabalha com isso e como que ela é aplicada dentro da mineração? Tá, então eu vou dar um passo antes disso, porque hoje se fala muito de Data Analytics. Mas vocês sabem quem é o pai dos dados? Alguém aí se arrisca? Claro que não. Não. Estatística. Ana, tudo você. Estatística. Sinto muito, Ana, é com você. É comigo. Tudo você. Estatística é o vovô dos dados. E a estatística nasceu, a gente está falando, né, de 1600, 1400. E como? Né? Nasceu na Inglaterra, nas igrejas, onde... Você nem imagina, né? Você fala, cara, nas igrejas onde eram registrados os nascimentos.
Então, era o seguinte, nasceu dia tal, no ano tal, filho de tal pessoa, com tal pessoa, mora na fazenda tal, e pesa tanto. E geralmente o peso também, o peso e a altura da criancinha. E tinha registro de nascimento. Eis que um dos famosos estatísticos foi nesse lugar, que foi o primeiro livro, que inclusive o primeiro autor de livros estatísticos, eu fugi o nome dele agora, mas ele foi lá, pegou essa coleção de dados, que não se chamava dados, que era livros da igreja de nascimentos, Escritos, registros, e começou a fazer a primeira análise, que é a mais óbvia. Quantas pessoas nasceram naquele ano? Primeira pergunta, quantas pessoas nasceram naquele ano? Pronto. Aí nasceu a sementinha do data análise. Por quê? Data é dados, análise é você analisar. Então ele tá analisando o que tinha aqueles registros. Estrangeirismo que a gente usa sempre. Segunda pergunta que vem na cabeça quando você fala, poxa, ok, então vou dar um exemplo, naquele ano nasceu 300 crianças, tá? Tá bom, mas e aí, é homem ou mulher? Não, e os nomes? Eu já pensei Também logo pode ser. nisso. Nasceu... Ranking de nomes. Nasceu tantos Nick. George. Não é? Pronto. Rege Isso uma é- geração, sabia? Rege uma geração. Os Enzos. É verdade. Mas é isso que é o Data Analytics. Então, é a forma que nasceu, óbvio, que foi se aprimorando com o passar dos anos, soluções foram encontradas, modelos foram aplicados, né? O que é modelo? Modelo nada mais é que uma equação. Então, muda o nome fica um pouco mais sexy, mas que na estatística não é sexy. Se você fala assim, perdoe os estatísticos, mas quando você fala, não, eu me formei em estatística, a pessoa fala, Já nossa... vem aquela gaussiana na sua cabeça. Exato, aquela distribuição normal, e um monte de conta, e a pessoa, aquele nerd raiz, assim, né? Sim, você pensa que é um matemático a princípio, né? Exatamente. Então tem esse preconceito. Agora, quando você utiliza os modelos matemáticos da estatística aplicados no computador, pronto, nasceu o que a gente fala do data science, né? Então, que é a ciência de dados. Então é isso, nada mais é, quando a gente faz uma análise de dados, que pergunta que vem na sua cabeça quando você bate o olho naquilo? E na mineração, não é diferente. Quais perguntas que a gente responde na mineração? Tá bom, imagina que esse ambiente, essa mesa aqui... Que aí você tá incrementando a inteligência, né? A inteligência, claro, porque tem diversos... Vou Tô comentar. entendendo os dados, né? Tem uma ciência por detrás, né? Um hardware, computador e tal. E aí eu tô colocando uma inteligência nos dados em prol do meu negócio. Exato, tem Porque fases. dados por dados, né? Assim, eu posso ter um monte de dados. O que eu faço com eles é o que importa e o que gera valor realmente, né? Se eu não for colocar Enzo no nome do meu filho, pra que eu quero saber quantos Enzos nasceu em 2000, no ano que eu for ter um filho, se eu tiver? E tem vários. E aí você entra pra cada um. Hoje é uma carreira. Tem várias profissões associadas a isso. E que, inclusive, é muito comum as empresas, como estamos numa fase de transição, né? Tem empresas em diferentes fases de digitalização. Algumas mais avançadas, algumas ainda engatinhando. A maturidade é diferente. Da maturidade digital, completamente. E os nomes dessas carreiras, dessas profissões, ainda são confusos, porque ainda estão nascendo. Estão nascendo. Tem Pra algumas vocês que terem nem noção- existem, eu acho, ainda, Com né? certeza. Nossa, eu vi uma análise há um tempo atrás que fala que, sei lá, 40%... produção, me corrige se eu falar um dado errado aqui. Mas, sei lá, 40% das profissões, até deve ser mais, do futuro ainda não foram criadas. Então, acho que entra muito nisso que você tá falando, né? Nem nasceram, né? Os espermatozoides estão por aí. E o que acontece? Nessa curva de transformação digital, envolve muito, além da maturidade realmente da empresa, de entender, eu preciso disso, isso daí vai ser relevante pra mim, Vai trazer lucratividade. Vai tem me um mindset das colocar, pessoas. Tem uma história, no começo de carreira, assim, eu era júnior de tudo. Mas essa história, eu conto, todo lugar que eu vou, eu conto história, porque me marcou muito. Eu vou fazer uma enquete com vocês, não tenham medo de errar, mas qual a maior profissão do Brasil? Então, imagine todas as profissões, você somou, você pegou, então, tem todos os registros, né, num banco de dados, e você somou as profissões. Então, tem um ranking, né, as top 10 profissões, maiores profissões do Brasil. Mãe, conta? Não,
Porque eu acho que é a maior, mas mãe não conta. Não, profissão é profissão mesmo. Putz, eu não faço nem Mãe é ideia. profissão mesmo. Eu não sou, mas eu acho que é, porque é difícil. Não faço Nossa, eu não ideia. faço Não nem sei. ideia. De formação, assim. De formação. Não tenho ideia. Professora? Seria plausível, né? Mas nessa análise que eu tava realizando, pareceu que era açougueiro. Falei, não é possível. Nossa! Não é possível. Exatamente. Isso. Ah, a gente come bastante carne, gente. Então, mas essa cara foi importantíssima. Importantíssima de vocês. Porque isso é um fator importantíssimo na carreira de qualquer pessoa que queira trabalhar com dados. Um é a curiosidade e dois é você ter esse senso crítico. Mas Fator será que faz sentido isso? Boa. Mas tem tanto açougueiro assim. Sei lá, eu ando na rua e eu encontro um açougueiro. Eu tenho tanto advogado, tem tanto médico, tem tanto engenheiro, tem... Poxa, aposentado. Aposentado, poderia ter na listinha, tinha lá aposentado na listinha. Mas não, é açougueiro. Eu falei assim, tem coisa. Meu faro mostrava que tinha coisa. E a gente foi atrás, né? E de fato os dados estavam corretos. Então esse é um ponto também muito importante quando a gente fala de dados, é que entender a veracidade, entender da onde eles vêm, como é que eles são obtidos, como é que eles são analisados, se tem um filtro aplicado. É muito importante nessa carreira. E aí o fato era que eu falei com um arquiteto, e aí eu lembro que eu comentei que tinha várias carreiras ligadas e que os nomes estão sendo criados, né? Tem um arquiteto de dados. O que esse cara faz, esse arquiteto de dados? Ele que pensa toda a solução como um todo. Então, temos um banco de dados alfa, né, chamado aqui, que vai ser criado um outro layer, digamos assim, uma outra camada de informações, porque não preciso levar todas. Inclusive tem a LGPD também, que tem dados que não podem ser transportados, para aí sim você gerar uma análise. Então você tem que fazer uma extração, tem que fazer uma limpeza, um tratamento. Então esse cara faz. E eu conversei com ele e falei, olha, eu encontrei que esse resultado na análise faz sentido? Dá uma olhada aí nas extrações, ver se teve algum erro de extração. Não, de fato, estava correto. E ficamos com aquela incógnita. Como é que é açougueiro? Não faz sentido, né? Atiçou. E nós descobrimos que é o seguinte, fomos um passo atrás ainda, né? Da obtenção. Se tem uma obtenção, teve alguém que colocou uma informação lá dentro. Teve uma pessoa, teve um humano que preencheu um formulário, naquele caso. Vamos ver como é que era esse formulário. E era aqueles formulários que você dá 2 cliques e aí você preenche. Tem ordem alfabética, aqueles drop list, né? O que a pessoa fez? Esses 2 enters, estava com preguiça de preencher e pronto. Vai no P jamais, né, de professor. Exatamente. Você vai na letra, ou você coloca, é professor, coloca P, aí aparece outra profissão, sei lá. Né? Então, o fato de o humano alimentar a informação gera aquele primeiro ponto que eu comentei, da veracidade. Você precisa entender se é real aquilo. Dá pra mim fazer uma análise com base naquela coluna, falando de profissões? Imagina se eu faço uma análise de marketing focado, o segmento que a gente estava era segurador. Imagina que eu vou fazer um seguro focados para os açougueiros. Não ia vender. Que coisa engraçada, né? Os caras iam investir uma grana para fazer uma prospecção focado para açougueiro. Poxa, vamos colocar acidentes contra, sei lá, contra cortes, esperando que ia se vender um valor absurdo, e não é verdade. Por quê? Porque o humano lá na ponta errou. Então, por isso que eu falo dessa maturidade digital e de ter essa curiosidade. Então, se alguém que deseja seguir, acho que o primeiro passo é ter curiosidade. É ser um lugar extremamente curioso. E aí, na indústria, como é que, puxando agora a linha do dia a dia, como é que você fala, ok, mas e na mineração? Como é que é? Como é que é isso no dia a dia? Como é que eu uso esses dados? Porque é aquele cara que a gente tava falando, né? Da machadinha lá, né? Da machadinha não, buscando... Né? Primeira pergunta que se faz. Aonde que tá esse minério? Você vai perfurar quanto? Então ele tá aqui, por exemplo, nessa área, você vai ter que fazer quantos furos para achar ele? Vai ser 5 ou vai ser 5.000? Perfeito. Se vai ser a 1 metro do chão ou vai ser a 300? Então, olha a inteligência chegando. Outro nível, o nível no sentido de quantos anos vai durar aquela mina de exploração. Vai 1 ano? Ou vai ser 50 anos? Preciso extrair tudo de uma vez? Não preciso? Então tem toda esses dados por trás para te drivar
por uma solução mais robusta, Mais inteligente. mais inteligente. Inclusive, assim, acho que entra muito. A gente tava trocando uma ideia antes da gente começar a gravar, né? Sobre aquele tema que você falou, como que a gente consegue, inclusive, colocar inteligência artificial, por exemplo, dentro. Porque, né, saindo lá dos Sete Anões de novo. E chegando agora, a gente pensar, poxa, realmente, né? Tem um monte de variáveis ali dentro do ramo de mineração em que a gente precisa entender, né? Aonde que a gente consegue fazer determinada coisa, por exemplo, você falou, né? O quanto de explosivo para fazer uma mina, por exemplo. E outros aspectos em que a gente precisa de dados e aí a gente começa a automatizar esses dados também até a gente chegar, por exemplo, na aplicação de inteligência artificial dentro desse tipo de segmento, né? É lindo isso. Eu tava comentando sobre a transformação. É lindo. Eu acho, senti assim. eu acho maravilhoso. Paixão exalando. É lindo. Eu sou apaixonada por dados. Então, como é que saiu de lá? Né? Um pouquinho de historinha. Eu gosto de uma prosa de historinha. Então, não falar da indústria mineradora como um todo, né? Porque eu acho que a história se abrange para várias, né? A indústria alimentícia, a indústria automotiva, né? A de saúde mesmo, né? O que acontece? O primeiro passo é você sair daquela atividade onde você faz manualmente as coisas. Então, você falou que você era bancária, né, Mari? Então, o que acontece? Você pegava aquela planilha Excel, e ainda, olha, o Excel que já era... Tem algumas empresas que ainda acham moderno ainda. Em pleno 2022, acho que é moderno. Tem uma planilha de Excel aqui que ela é ninja. Mas antes do Excel, era um papel de pão, era um caderninho, né? Escrevia todas as informações. Então, vamos pensar uma coisa simples, né? E isso é o dado. É importante as pessoas saberem o que realmente é o dado. O dado é um conjunto de valores, é uma informação. É aquele cara lá da igreja, o papelzinho da igreja. Então, você escreve lá, dia 1, vamos supor, né? Vamos entrar num ramo, um exemplo de uma padaria, uma pizzaria, eu gosto de pizza. Pizzaria. Você anotava lá. Então, dia 1º de setembro, hora tal, vendi uma pizza de calabresa para tal pessoa no endereço tal, com o telefone tal, porque toda pizzaria pede telefone, né? Telefone tal. Segunda linha, recebi um pedido, 6:02 e por aí vai. Isso daí, o cara tinha o trabalho manual de escrever. Então, existe o primeiro passo da transformação digital, que é a digitalização. É fazer aquele trabalho que o cara tinha de escrever, transformar isso numa máquina fazendo isso. E uma máquina, quando a gente fala que é um robô fazendo, a gente imagina aquele braço robótico que eu falei no começo do episódio. Não é. Pega e digita. Não, brincadeira. Não é. É um código, é uma linha de código. Aí começa os nerds de plantão, né? É uma linha, então aquela preta, né? Que todo desenvolvedor gosta de tela preta, né? Tela preta, onde você escreve. Você fala, olha, acesse, escreva isso quando acontece isso, a informação vem de tal lugar, né? Repita isso. Porque nada mais é do que um loop. Você vai repetindo diversas vezes aquela ação. E no final de um período, vamos pensar de um mês, essa pizzaria agora, de vez de ter aquele caderno, vai ter em um lugar um conjunto de dados, de informações, que vai ficar armazenada e pode gerar valor. E aí, quando vem esse pode gerar valor, aí que vem o passo 2, que é a parte de análise, ciência de dados, análise de dados. O que é análise de dados na sua raiz? É uma fotografia, você entender uma fotografia baseado no passado, o que aconteceu lá e o que eu posso fazer para melhorar no futuro. Isso é o tal do insight. Que todo mundo fala. Que no mundo corporativo isso é um jargão. Projeção. Insight. Exatamente. Então, insight é você ter uma ideia baseado no passado sobre o que eu vou fazer pro futuro. Claro. Certo? Então, vamos supor que naquela pizzaria saiu que... Primeira pergunta que me vem na cabeça. Quantas pizzas? Eu gosto de saber, né? Qual o volume. Segundo, o ranking, que você comentou muito bem. Né? Qual o sabor que mais vai vender? Quais os dias que vendem Quais os dias que vendem mais? Qual é o meu cliente? E aí a gente tá indo para um terceiro passo. A partir do momento que a gente fala, ok, a pizza de calabresa é a que mais sai, a gente tá indo pro terceiro passo, que é prever. Ok, vamos fazer agora um código, não mais para saber como é que tá o passado, mas para ver quanto eu vou precisar comprar de calabresa pro mês que vem. Quanto de caixa de pizza eu vou ter no mês que vem? É sazonal o teu negócio? Não é sazonal? Demais. Então você começa a ter nuances da indústria
que, por exemplo, uma pizzaria, acredito eu que não seja sazonal, que seja uma coisa mais... Tem picos, mas eu acredito que tem a mesma volumetria na maior parte dos tempos. Agora, por exemplo, uma fábrica de chocolate na Páscoa. Tem um pico enorme, mas o resto do ano não tem tanto pico. Natal, um pouquinho Lá mais. em casa a gente já não sabe. E na indústria, a mesma coisa. Sou dessas. Na indústria mineradora, o que acontece? Você tem essa sazonalidade, sim, mas com outro perfil, com outra vertente. Quanto tempo vai durar meu minério? Aonde ele tá? Qual localização? Será que tem coisa mais abaixo? Quanto de pedra? Quanto vai ser difícil de eu perfurar lá mais profundo? O que eu vou encontrar? Então, essa previsão é o terceiro passo do modelo. Que a gente começa a falar de deixar as máquinas inteligentes. O que é? O machine learning. É o aprendizado de máquina. É você ensinar alguma coisa para a máquina. Você está falando para ela, faça isso e me traga o resultado tal. Ana, quando a gente fala de tecnologia, a gente sempre se depara com um certo conservadorismo de que isso substitui o homem. Mas, na verdade, eu queria até o seu comentário sobre isso e das meninas também, porque, na verdade, o homem, ele estava sendo subutilizado. Ele fazia coisas que ele era passível de erro, né? E aí ele não estava usando como se fosse a massa cinzenta dele para realmente criar inteligência. Ele estava realmente fazendo ali o operacional, vamos dizer, né? E isso é muito importante de trazer, porque muitas pessoas que vão nos ouvir podem achar assim, puxa, a tecnologia tira empregos, e não é isso. A tecnologia, ela promove para que as pessoas trabalhem em coisas que realmente vão trazer resultados. Entendeu? Então, quando você fala nisso, me vem muito isso, né? Quer dizer, quanto tempo se gastava anotando essas informações e quanto tempo se gasta agora em analisar isso, né? Em prever, em colocar isso de uma forma estratégica. E trazer um know-how específico que é só da pessoa, né? A gente tá falando aqui, né? Acho que muita gente não conhece o hub de mineração da Siemens, assim, mas são 70, 80 pessoas trabalhando com inteligência do business, do processo, para aplicar ali. Exatamente. Uma coisa importantíssima ressaltar, lembra que eu comentei naquele exemplo do açougueiro? A gente só teve um cheiro de que aquilo parecia errado. Mas quem realmente sabe é quem tá no dia a dia no business. Então, assim, o que acontece, os empregos não vão sumir. A gente não está roubando tecnologia, o pessoal da tecnologia, o desenvolvedor, não tá roubando o emprego daquela pessoa. Tá realocando. Tá fazendo ela ser mais eficiente, né? Exatamente. Tem um outro dela. exemplo que eu trabalhei de um projeto, que foi o seguinte: vocês conhecem o fechamento, né? Fechamento do mês, né? Então você tem que fazer o fechamento de quanto faturou, né? Enfim, eu não sou... É que você falou Vendas, fechamento, eu falei, fechamento do quê? Fechamento do dia de hoje, vamos tomar um vinho, eu pensei nisso, Não, né? Mas agora sim, fechamento do mês. O fechamento do mês numa área, ou do trimestre, né? E aí veio um cliente pedindo pra gente robotizar, pra gente automatizar essa área. Por quê? Porque eu entendi, quando ela me contou a história, quando a gente sentou pra entender o processo, pra entender o dia a dia, ela contou que durante 20 dias do mês, tinha uma carga de trabalho relativamente baixa. Era preenchendo algumas planilhas, alguma coisa, mas quando chegava os últimos 5 dias, os últimos 3 dias, que precisava entregar esses números, era uma loucura, virava noite. Então não tinha condição praticamente de vida, assim, era terrível. Isso gerava hora extra, gerava descontentamento, estresse. Um monte de pontos negativos que não era saudável, não era sustentável para os funcionários da empresa. Então, conseguiríamos robotizar essa atividade, colocar uma macro, conseguimos fazer um script, né, um comando para realizar essa atividade? Fizemos. E reduziu. Depois de 1 ano, eu voltei, procurei essa cliente e perguntei, e aí, como é que foi o impacto? O que mudou? Porque ele é o propósito que eu tinha falado, parte de mim, eu gosto muito desse propósito. O que mudou pra você? Somos movidos a propósito, né? Exato, só o fato dela comentar que ela nunca mais tinha virado uma noite, fazia 1 ano que ela não virava a noite, aquilo me deu um sorriso de orelha a orelha. Eu virei noite fazendo aquele código. Foi na base do café.
Mas assim, passando brincadeiras à parte, esse feedback de ela ganhou tempo pra fazer outras coisas foi incrível. E ela se desenvolveu. Depois que nós entregamos o projeto, ela foi promovida. Que demais. Por quê? Porque a ideia foi dela, do projeto. Ela procurou, ela teve a ideia, e ela tem inteligência do negócio para falar, ó, isso daqui tá certo, o robô tem que fazer isso, aquele tem que fazer aquilo. E esse a gente tá falando da primeira etapa. Óbvio que eu aproveitei e puxei. Agora que você já tem a primeira etapa, os dados estão aí, que tal? Vamos prever, fazer um modelo preditivo aí de quanto vai ser o forecast do ano. É um gancho fantástico pra gente perguntar pra Mari também sobre o negócio e o trabalho que você faz dentro da indústria automobilística, né? E eu achei muito legal quando a gente tava no aquecimento aqui, né? Eu falei, Mari, e aí, como são as soluções da Siemens Software, né? Ela sabe tudo quanto é planilha, tudo quanto é papel, anotação ali. A gente digitaliza tudo, né? E a gente vai chegar... Você colocar numa prancheta, eu anotei aquela. Exatamente, E eu acho que não tem pessoa melhor aqui nesse lugar hoje pra explicar pra gente o que é um gêmeo digital. Não tem ninguém melhor do que você. Mãe, me perguntaram em público. Agora a barra subiu. Então, gente, assim, os dados é o petróleo, é o novo petróleo. Nós estamos, assim, cheio de informações, dados, informações. E quando você traz isso para o seu dia a dia, para o desenvolvimento, então vamos pensar aqui num caminhão, né? Que é o meu nicho de trabalho, segmento que eu amo. Beijo, caminhoneiros, frotistas, fabricantes de caminhão. O cara tá ali pensando em desenvolver um caminhão. Vamos supor que o pensamento dele de desenvolvimento de caminhão é para andar dentro de uma cidade. Então ele pensa, puxa, pode ser elétrico. Eu vou atender algumas normas e vou estar num caminho de sustentabilidade que o mundo tá correndo atrás. Então eu vou fazer um caminhão leve, pequeno, para transportar, de repente, um produto alimentício para os restaurantes aqui de São Paulo. Então, eu tenho uma bateria que tem uma carga que atenda, eu tenho um peso que atenda e eu tenho uma performance daquele veículo. Então, ele começa ali a desenhar, só que de forma digital. Isso antes era numa prancheta. Hoje não. Por quê? Nós temos muitos dados. Muitas informações, muitas demandas, né? Então, ele começa a fazer isso de uma forma digital. Aí, beleza, teve aprovação. Vamos ter, então, um mercado em São Paulo, uma grande empresa que vai comprar para fazer a logística de tudo isso. Começa, então, uma fabricação. Peça daqui, peça dali, peça da lá, desce para manufatura. Chegou na manufatura, precisa juntar tudo isso que ele desenhou. Será que é factível? Será que esse tamanho de bateria vai entrar nesse espaço que o engenheiro lá no software colocou? Será que é factível? Então, eu tenho como digitalizar tudo. Desde lá da engenharia, desde a minha conceituação, até eu passar para a minha manufatura. Beleza, entreguei. Eu quero acompanhar esse caminhão. Eu quero saber se esse caminhão vai quebrar uma peça, o freio dele vai se desgastar em 2 anos ou em 6 meses. Para que eu avise o meu cliente de que ele precisa fazer uma troca. Ele precisa fazer uma manutenção, ele precisa fazer alguma correção. Então, eu coloco uma inteligência nesse caminhão e ali eu coleto dados para que, então, eu exerça essa atividade de manutenção. Então, assim, hoje os produtos, eles não são produtos por si só, eles têm inteligência. Para ter inteligência, ele precisa estar ligado com alguns pilares, no meu ponto de vista, né? Primeiro, a necessidade do cliente. Eu vou fazer um caminhão que eu coloco um painel cheio de botões em inglês. Quem dirige no final o caminhão é quem? O caminhoneiro. Ele precisa saber que aquele botão ali é de tração. Se ele não tem o conhecimento, de que adianta eu ter feito um caminhão e não atender o meu caminhoneiro? O frotista tem 30% de uma frota química, certo? De que adianta eu construir um caminhão que não tenha, de repente, algumas ações de segurança para ejetar esse caminhoneiro ou para prepará-lo em situações extremas, onde ele pode tombar, onde ele pode ter uma colisão, para que ele seja preservado.
né? Então, existem muitas informações que precisam ser conectadas para atender o cliente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quem faz caminhão, faz caminhão. Quem faz ônibus, não fica inventando fazer outra coisa. Então, isso que a tecnologia traz. Ela traz a possibilidade de você expandir no que você está fazendo. Então, Trazer mais eficiência, eficiência. Sim. Você para de pensar em outras coisas que não trazem valor agregado algum e você coloque, então, um valor agregado nisso, que a pessoa vai pensar, né? Vai engenheirar, né? Teve um caso que você comentou, desculpa a interrupção, mas você falou de freio, né? Vocês já ouviram falar de análise de sentimento? Não? Existem Nossa, não posso passar por isso. existe Não posso. um tipo de modelo, né, de código que você pega o que as pessoas falam em determinado lugar, então, por exemplo, num fórum, né, rede social, né? E eu fiz um estudo específico para freios que utilizava dados do Twitter, né? Pois bem, um dos resultados era o seguinte: determinado veículo estava apresentando um problema no freio. E as pessoas falavam como? Falavam assim: poxa, desabafo mesmo. Não, o freio não tá funcionando, o freio é muito ruim, tá demorando mais. E aí, a partir daí, nós juntamos, fizemos aquela nuvem de palavras, né? E percebemos que a determinada linha de produtos, aquele determinado modelo veicular, o que mais se falava era sobre o freio. Bom, temos um problema. Chamamos os engenheiros. Vem pra cá, reunião, que vocês estão sabendo do freio, como é que tá funcionando. Não, o freio tá ótimo, o projeto tá bom. Então, não faz sentido. Então, qual foi a ação que a empresa decidiu tomar? Chamar essas pessoas que são promotoras no final do dia de marca. No final do dia, quando você comenta alguma coisa, você tá tanto falando ou bem ou mal, ou sendo neutro, né? Mas você quer transformar quem tá falando mal em falar bem, promotor. E chamaram esses caras e falaram: o que aconteceu com o seu freio? Nós analisamos, damos uns estudos, queremos investigar que freio, né? E descobriram uma falha no freio. Realmente, os engenheiros não tinham passado, né, determinadas circunstâncias, né? Aquele momento de XPTO, lá, aquele determinado momento, o freio realmente estava com um problema, fizeram um recall. Então, o cliente já ficou satisfeito com uma ação vinda e tomada dos dados. Nasceu inteiramente dos dados. Isso é muito legal, né? Porque aí entra naquilo que a gente tava falando sobre a questão da gente realimentar, né? Não sei nem se era isso que você ia falar agora. Então, eu ia puxar esse gancho exatamente disso. Quer dizer, eu digitalizo tudo, né? E aquilo é vivo. Ele é vivo, sempre vivo. Mas tem um exemplo prático que eu gostaria de trazer e que vai calhar bastante aqui. Desculpem, corintianos. Mas, por exemplo, a mudança de legislação para Euro 6, ela tem 2 pilares principais, que é ter uma eficiência energética mais limpa, né? Ter uma eficiência energética e ter um combustível mais limpo. Sim. E ter ruído na cabine. Ruído de qualquer forma. Ruído do caminhão e ruído dentro da cabine. Isso eram os 2 pilares que os engenheiros precisavam pensar em como resolver para que essa Euro 6 é uma regulamentação para que a gente chegue aí, então, no estado da arte, né? Acontecesse. E aí, como que é feito hoje o ruído dentro de uma cabine de caminhão? Então, o cara senta, né? Antes, né? Sentava, fechava, assim, então, os vidros e aí simulava. Dentro de um campo de prova, né? Simulava. Chuva, Poeira. atrito, poeira, pedra na areia, na lama e tal. E eles perceberam que muitas pessoas eram expertises nisso, né? Tinha uma expertise nisso, mas estava na pessoa essa expertise. E quando ela não estava num dia bom, quando o Corinthians não ganhava, por exemplo, caso o Flamengo ganhou essa semana... Foi ontem, o dia ruim. Ontem foi o dia ruim. Ele achava ruído em todo lugar. Mas quando ele tava num dia bom, quando o Corinthians ganhava, ele passava todos os testes de ruído. Qual a importância dos dados? Aí, então, Sentimentos. a Siemens, ela foi além, né? Então, a Siemens, ela, além de digitalizar tudo isso, ela trouxe equipamentos físicos, hardware, para você colocar na cabine, para que você não dependa do humor ou de alguma atividade humana para que você tenha um resultado. Então, ali aí eu
costumo falar, ele tira a fotografia do som. É um equipamento, um dos equipamentos que tira a fotografia do som e você sabe da onde está vindo o ruído. Tá vindo o ruído da vedação do para-brisa? É ali que eu preciso mexer. O meu retrovisor, ele não tá ajustado adequadamente, tá fazendo um barulho ali. E, enfim, o meu motor, né? E isso gera vários inputs para que você consiga atender essas normas, essas regras e, no final das contas, o cliente. E também ter melhorias de produto, né? Então, eu gosto muito de um fluxograma. Para quem tá assistindo em vídeo, eu faço um fluxograma. Pense, né? Imagina. Que a gente, então, consegue realimentar essa produção. Porque a gente... Eu adorei a ideia da prancheta, né? Então, desenhou lá, por exemplo, o caminhão ou a cabine. Então, eu consegui digitalizar isso... Desceu pro chão de fábrica. Melhorar, fabricou, aí você percebeu que putz, precisa de uma melhoria ali. E a partir desse diagnóstico de melhoria, a gente consegue implementar de novo dentro do software, fazer simulações e ter um produto não só mais eficiente em termos de normas e tudo mais, mas hoje em dia a gente tem falado bastante, por exemplo, de sustentabilidade, de emissão. Total. E toda essa possibilidade de simulação, de trazer isso para um gêmeo digital... permite que a gente tenha tudo isso na mão antes da gente implementar. Então, até em termos do próprio processo fabril também, a gente consegue fazer isso, né? Inclusive, a Siemens vai começar a falar... a gente fala muito de gêmeo digital há bastante tempo já, tanto na área de pioneiros, indústria. Né? Exatamente, né? E aí, a Siemens Software também fornecendo soluções para isso. Mas a gente vai começar a falar de gêmeo digital verde na Siemens. Que é bem relacionado a isso. A gente vai olhar todos os aspectos de eficiência e sustentabilidade. Bem agora que meu trainee tá acabando. É isso. Dentro desse ciclo. Mas estamos falando de realimentação, quando a gente fala de machine learning, inteligência artificial, é baseado nisso. Porque você pega uma base, você divide em treino e em teste. O que é isso? Você realimenta, para você saber se seu código está acurado, ou seja, se ele está preciso, você utiliza uma realimentação. Você pega e fala, olha, com base nesse conjunto, qual é o resultado? É este. Isso é verdade? Isso bate? Sim, bateu. Estamos falando a mesma coisa. Então, você consegue aplicar no dia a dia. Então, é muito fundamental isso. Eu acho assim que só para fechar essa questão de ser sustentável, trazer a inteligência para dentro da empresa, né? Não deixar na cabeça de uma pessoa ou outra, né? Até ela se aposentar. E trazer a pessoa, o colaborador, que é a peça-chave para que essa engrenagem funcione, para que ele faça o melhor dele, que consiga se extrair o melhor dele. Essa questão do verde, né? Da sustentabilidade e tudo mais. Por exemplo, hoje... uma montadora vai desenvolver um caminhão, eu trouxe aqui o exemplo do elétrico, e aí já tá pensando todo nessa questão da sustentabilidade, da descarbonização e tal. Mas vamos pensar assim, eu fabrico o caminhão, né? E aí linka com a parte de mineração, né? Aquela minha porta de aço, ela é um minério verde? Tem toda a cadeia. A cadeia, né? Eu comentei já com vocês aqui, mas eu tô terminando o programa de trainee e, assim, o projeto no qual eu tava trabalhando era sobre descarbonização. E a gente fala em 3 escopos, né, quando a gente fala de descarbonização. O primeiro das emissões que a gente tem dentro da nossa própria indústria. O segundo escopo, quando a gente fala sobre a origem da energia que a gente usa dentro do nosso processo, no caso aqui no nosso processo fabril, por exemplo. E o terceiro, ele não está diretamente relacionado com a sua própria emissão, né? Mas com a emissão de toda a cadeia. Do seu terceiro, do seu fornecedor. Exato. Então, né? assim, hoje, a gente tem diversas soluções. Inclusive, dentro da Siemens, a gente tem hoje uma solução que acho que ainda é bastante nova, né? Ela está ganhando corpo cada vez mais, que é o Sea Green.
que ele vê exatamente qual que é a pegada de carbono dentro de todo o processo, tanto de fabricação até o final ali né, de entrega, por exemplo, e transporte para o seu cliente final. Por exemplo, né? E aí, assim, né, aí passou da montadora e vai ser entregue, então, uma quantidade X de caminhões, de repente, para uma indústria de cosméticos. Qualquer uma. Que prega a sustentabilidade, o uso dos recursos naturais, o seu desenvolvimento sem testes em animais. Qual que é a diferença para essa indústria em receber um caminhão que tenha esses selos verdes? Né? E aí, eu, como consumidora do shampoo, que quero esse selo verde, olha só como que vai longe essa história, entende? E na mineração tem a vida útil de uma mina. Com certeza. O minério não é assim, não é fabricado, não é rápido. Você... Renovável. Não é renovável, né? Então, você utilizar de maneira sustentável é fundamental para você continuar tendo. Então, uma coisa que uma das previsões, né, dos modelos preditivos é o seguinte: quanto tempo de vida extrativa, não sei se existe, mas de extração aquela mina vai gerar. Pode se extinguir em 20 anos, pode se extinguir em 100 anos. E aí, em 100 anos, vai ter minério para os nossos filhos. Vai ter minério para os nossos netos. Então, é a história do sustentável e de como a tecnologia é aplicada a isso. E, gente, a conversa tá muito boa. Podia durar umas 3 horas aqui, né? Né? Então, a gente fala pouco aqui. Tem, né, pessoal que gosta pouco de conversar, como eu. Com certeza isso não é pra mim. Mas pra gente fechar, eu queria fazer uma última pergunta no sentido de o que vocês... Porque vocês duas trouxeram transições, assim, de carreira e uma atuação em diferentes áreas, né? Então, eu queria, assim, 2 habilidades, 2 skills, assim, que vocês acham que são essenciais dentro da área de atuação de cada uma de vocês, enfim, para quem tá interessado, pra quem tá ouvindo a gente, realmente atuar ou ir, por exemplo, para uma área, seja dentro da parte de software, seja da parte de data analytics, né? O que vocês dão de sugestão? Vou começar pela Mari dessa vez. Tá bom. Não sou do show business, mas vou falar para as pessoas que estão nos ouvindo. Ah, boa. Primeiro, seja você. Seja você, né? E procure sua melhor forma. Porque quando você é você e você procura sua melhor forma, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, sabe? Então, assim, seja você na sua melhor forma, vai pra cima, seja agarrudo, você vai errar, você vai acertar, entendeu? E se una a pessoas que aceitem os seus erros, entendeu? Então, eu encontrei um acolhimento na Siemens. Eu encontrei na Siemens um acolhimento onde eu posso errar, acertar, errar de novo, avaliar aquele meu erro e ir pra frente. Então, assim... o meu conselho primeiro é esse. O segundo conselho, nunca fique parado. Nunca fique parado. A vida é constante. Então, você pode estar aqui hoje, amanhã você está em outro lugar, em outra posição, exercendo outra atividade. Não se feche. Quando que na minha vida, o meu pai ia imaginar que eu ia trabalhar com caminhões? Nunca! Nunca. Ele é falecido, já faz 6 anos, mas ele é a minha referência de profissional. Eu queria ser ele. E, assim, ele é a minha inspiração. Então, assim, quando eu trabalho, quando eu acordo de manhã, eu falo assim, caraca, Mariana, seja o Wilson, sabe? Porque esse cara é garrudo. Então, assim, seja você, não se acomode, vá atrás, erra, levanta, chora, enxuga as lágrimas, vai pra frente que vai dar certo. Ai, maravilhoso. Demais. A Mari comentou uma coisa muito interessante do errar. No mundo de startup, tem uma frase que é errar rápido. E tem outra frase que eu gosto muito, que é feito melhor que perfeito. Eu gosto muito dela também. Sério, é muito. Pra quem gosta de inovação, de tecnologia, você vai errar. Vai errar muito. Não é a primeira linha. Tem até muitos memes com isso de programador. Assim, você escreve 100 linhas de código. Aí quando você vai lá e dá um enter lá pra rodar, bam, tela vermelha, erro. Erro. Terceira. Exatamente, erro na linha 3. Aí Nossa, vermelho, eu sempre brincava que era azul, tipo, pan.
Chega lá com a pop-up de erro. E aí, você, o que precisa, né? Um bom, né? Puxando essa mesma linha. A resiliência. A resiliência que você comentou é fundamental. Porque não vai rodar de primeira. Não vai. Não vai rodar na segunda. Não vai rodar na terceira. Sinto lhe informar. E ainda pior, quando você domina uma tecnologia, daqui 2 anos vem uma nova. E tem muita linguagem de programação aí que já foi passada. O antes. Mendix mesmo vindo com low code, uma programação super rápida, reformulou o mercado. Reformulou. Falando em produto, né? A Ana Reformulou. já trouxe, ó, anota aí, gente. A Ana já trouxe três coisas, ela falou, de ser curioso, de ser resiliente. resiliente. Opa. já tô contando. Já ia até mais, mas deixa quieta. Não, eu achei fantástico o que você trouxe, porque você trouxe aspectos muito importantes e eu acho que com a velocidade que a gente tem no mercado e como você falou, né? A gente tem que se renovar sempre. A Mari também colocou isso. Então, acho que é muito importante trazer esses aspectos. E para quem ouve e tá interessado em se aventurar aí por área de tecnologia, eu acho que são pontos essenciais mesmo de você ter clareza que vai precisar disso para você seguir em frente, né? Sim. E tem outro ponto interessante, é o seguinte, teve aquela mudança, né, de antigamente um projeto ser feito de maneira, né, esqueci o nome formal agora, waterfall, e agora o ágil. E por que é utilizado muito tecnologia? Por causa de erro e de entrega. O que acontece? Você constrói o que gera valor. Às vezes você pensa muito grande, sua ideia é incrível, é genial, você fala, eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Mas vai demorar 2 anos para ser implementada. Tem tecnologia que não existe, tem tecnologia que você vai bater cabeça, que você vai... E outra coisa, você deve procurar quem sabe e os erros. Então, o mundo de tecnologia, por mais estranho que se pareça, ele é uma rede. Tem muitos blogs, tem muitos códigos onde desenvolvedores se suportam, se apoiam, no sentido de apoiar, né? De suportar, de apoiar. E você discute, você acaba tendo um Frankenstein dos seus modelos, dos seus códigos, né? E o que acontece? O networking é fundamental e é uma maneira de você entregar valor também, em curtos períodos. Então, você dividiu um projeto que era de 2 anos, você dividiu em 2 semanas. E você consegue entregar o quê em 2 semanas? Meninas, posso fazer um último? Claro. Prometo. Nossa, prometo. A gente promete. Eu ouvi uma história, uma analogia que eu achei muito interessante. Eu andei com sucesso 1 milha e nós não falamos nada. Ficamos em silêncio. Eu andei com o desafio, com a dor, com a dificuldade 1 milha e a gente virou melhores amigos. Então, assim, não é na facilidade que você vai encontrar os resultados excelentes. É no desafio. Então, os desafios que nos trazem para um patamar de sucesso não profissional, pessoal. De A realização. Mariana Lomeu é realizada profissionalmente, né? E isso independe de opiniões externas, assim. Então, isso é muito bom. Maria, eu vou puxar o botão seu, como é que é de olhar pra câmera, né? Então, você que tá aí do outro lado e tem um sonho, você quer conquistar, independente seja tecnologia, seja em vendas, seja aonde for, persiga. E não vai ser fácil. Não vai ser muitos erros, vai ser muito aprendizado, mas não desista. Porque o aprendizado está na trajetória. Isso aí. É isso mesmo, é um dia depois do outro, Um vai dia depois do outro, construindo um passo de a cada gente. vez. É, isso aí. Gente, foi incrível. Eu acho que a gente mostrar esse lado, né, de software da Siemens, de tecnologia, assim, em segmentos tão diferentes, mas vocês fizeram conexões tão ricas, assim, foi incrível. Eu tô muito grata esse momento. Eu espero também que vocês estejam aí inspirados pelas nossas engenhosas. E é isso, gente. Aguardem o nosso próximo episódio. Continuem acompanhando a gente aí pelo nosso site, YouTube e Spotify. Até a próxima, pessoal. Obrigada pela audiência de vocês. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.